Nós vamos, nesta manhã, tratar de um assunto que tem a ver com o momento em que estamos vivendo, e vamos tratar desse assunto com o foco principal que é dado pelo apóstolo Paulo aqui no texto que vamos ler com os irmãos e explicar para os irmãos. A nossa esperança é que, ao explicarmos esse texto, os irmãos possam se apropriar desta verdade, aplicá-la no dia a dia na sua vida, e se alguém ainda não tinha compreensão disto, possa compreender a importância da motivação em momentos difíceis, em momentos doloridos. Abram então suas Bíblias, por favor, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 12, e nós vamos ler esse trecho todo da palavra até o versículo 26, para compreendermos bem a motivação em tempos doloridos. Versículo 12 da primeira carta, da carta aos Filipenses, capítulo 1. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia e, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e a vossa fé, e o gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Até aí, meus irmãos, nós lemos até o versículo 26. Meus irmãos,
Para que os irmãos possam entender esse trecho da palavra com mais nitidez, é indispensável que a gente possa situar os irmãos neste contexto que aqui está. Nós estamos falando da carta do apóstolo Paulo aos filipenses, aos crentes que estavam na igreja, na cidade de Filipos. E esta igreja foi constituída pelo próprio apóstolo Paulo. Se a gente reportar lá no texto de Atos, nós vamos ver que Atos descreve a constituição daquela igreja. Foi ali que se converteram 3 pessoas que iniciaram esta igreja. 2 delas temos plena certeza da sua conversão. A terceira, por inferência, imaginamos ser ela parte daquele início de processo. Então, Atos 16 vai narrar justamente o início desta igreja, lá por volta do ano 51 depois de Cristo. Ali se converteu primeiro Lídia. Lídia, uma comerciante que explorava, o mercado de uma especiaria muito rara e cara, que era a púrpura, retirada de molúsculos do mar, e que servia para a tintura de tecidos. Normalmente, as classes mais altas que usavam estes produtos. Então, Lídia, poderíamos dizer, é uma comerciante próspera, poderíamos dizer também que teria uma condição financeira. Mas também se converteu ali uma mulher que era usada, provavelmente escrava, uma jovem que fazia prognósticos na cidade, e que os seus donos viram um perigo quando o apóstolo Paulo a confrontou e ela foi liberta desse modo de prognósticos que ela fazia. Ali então foi o motivo que Paulo foi levado à prisão e lá ficou encarcerado em Filipos. Mas também se converteu, depois da prisão de Paulo, um terceiro personagem que aparece com o nome de carcereiro. Isto está lá no capítulo 16 de Atos. Esse carcereiro que cuidava da prisão de Paulo se converteu por conta de um terremoto que aconteceu, e as cadeias foram quebradas, as portas foram abertas, as vidas foram preservadas, e o carcereiro, por um momento de surto, de medo, ameaçava se suicidar, e Paulo então chama a atenção dele para que não o fizesse, porque apesar do terremoto ter derrubado coisas, quebrado coisas, não tinham matado ninguém. E também ninguém tinha fugido. Estavam todos lá, conforme a palavra do apóstolo Paulo. Esse carcereiro foi batizado, ele e os seus. Lídia foi batizada, recebida, ela e a sua família. E essa igreja foi constituída. Assim, meus irmãos, em meio àquela dificuldade ali, da igreja surgir, o apóstolo Paulo sofreu por conta disso. Ele foi encarcerado, ficou preso. O modo em que as cadeias eram instituídas naquela época demonstravam 3 tipos de prisões. A que o apóstolo Paulo experimentou em Filipos foi a mais séria delas. O prisioneiro era colocado num lugar tipo um calabouço, um lugar sem luz do sol, normalmente insalubre, úmido. E ele ficava não só recluso numa cela, mas também preso pelos pés e pelas mãos. Era a prisão mais séria, mais grave, e que era dada aos prisioneiros, o tratamento mais grave àqueles réus condenados. Mas o apóstolo Paulo também estava experimentando, neste momento em que ele escreve essa carta, um segundo modelo de prisão, que era mais branda, Este modelo de prisão era uma prisão domiciliar, como nós a conhecemos no nosso modelo hoje,
em que o apóstolo Paulo, segundo Atos, o final do capítulo 30 de Atos, capítulo 28 de Atos, ele vai trazer a informação de que ele ficou 2 anos preso, de que ele estava na sua casa, de que ele alugou uma casa para ficar preso ali. Então, esses 2 modelos, o mais brando e o mais leve, o apóstolo Paulo, pelo menos, já tinha experimentado. O intermediário, que não aparece aqui, era a pessoa que ficava presa e numa prisão ele ficava solto dentro deste lugar de reclusão. O apóstolo Paulo, portanto, meus irmãos, estava preso. Aqui, logo no capítulo 1, ele fala a respeito da sua prisão. Ele estava preso quando estava escrevendo esta carta à igreja que foi constituída lá em Filipos. Há 10 anos atrás, aproximadamente, estamos falando aqui no ano 58, 60, depois de Cristo, portanto. Ele estava escrevendo esta carta aos irmãos que se constituíram desta forma. A igreja que se constituiu dessa forma. Para chegar lá, em Filipos, Paulo teve aquela visão do macedônio, chamando, passa Macedônia. Filipos era a primeira cidade do império da Europa. Então, o evangelho estava chegando pela primeira vez na Europa. E esta igreja que o apóstolo Paulo estava escrevendo, de Roma para Filipos, tinha em si essa responsabilidade. Tanto é que esta carta é a carta da alegria. Esta igreja é a igreja parceira do apóstolo Paulo. O capítulo 1, na sua primeira parte, ressalta justamente os agradecimentos do apóstolo Paulo, de que os benefícios desta igreja em ajudá-lo, em contribuir com a obra do evangelho. E neste momento, o apóstolo Paulo estava, enquanto ele estava escrevendo a carta, e provavelmente o portador dessa carta seria Epafrodito, que foi enviado pela igreja a Paulo para consolá-lo. Ou seja, até naquele momento, a igreja de Filipe estava contribuindo com o evangelho. E o apóstolo Paulo retribui a sua gratidão nos primeiros versículos aqui do capítulo 1, e justifica, a partir do versículo 12, a motivação que ele estava tendo de, estando preso, encarcerado, ter sofrido para plantar a igreja de Filipos há 10 anos atrás, ter sofrido pela pregação do evangelho em Colossos, em Roma, em Bereia. Este sofrimento, essas dificuldades que o apóstolo Paulo estava vivendo, ele estava buscando então a motivação. Essa motivação é que nos chama a atenção para essa situação, meus irmãos. E a motivação aqui, irmãos, não se trata de uma motivação para sobreviver. Não se trata de uma motivação para enfrentar a vida. Eu tenho um ministério de oração com os irmãos, mando algumas mensagens para os irmãos. E tem sido tão importante para mim ver que os irmãos, diante dessas dificuldades que estão passando, precisam de motivação para enfrentar um dia. E esta experiência eu tenho tido, de motivação. Meu pai, alguns testemunhos têm chegado dizendo assim: meu pai está no hospital, eu precisava tanto de ouvir uma palavra como esta, saber que tem alguém orando por mim. Mas nós não estamos falando desta motivação para a vida, para enfrentar os problemas. O apóstolo Paulo aqui não está tratando desta dificuldade. Não obstante, ele precisava de ter um entusiasmo neste momento, entusiasmo pessoal, para enfrentar as dificuldades pessoais. Afinal de contas, ele estava sendo acusado por Roma. Ele tinha apelado para Roma, e depois de ficar 2 anos na Cesareia, ele foi transferido para Roma. Ele sofreu naufrágio, sofreu dificuldades, problemas para chegar até lá, e estava como réu. Ele precisava de um entusiasmo para enfrentar essas dificuldades. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo está tratando aqui de uma motivação específica. A motivação para anunciar
O Evangelho. Aonde buscar essa motivação para falar do amor de Cristo? Para viver uma vida que espelhe a vida de Cristo. Onde buscar motivação para apontar o pecador que está indo para o inferno a salvação da sua vida. João Calvino escreveu uma frase muito importante que eu gostaria de ressaltar. Deus não manda ninguém para o inferno. Todos os homens nascem destinados a irem para o inferno. Deus só salva alguns deles. E como nós, como o apóstolo, precisava de buscar motivação para dizer isto, para falar isto, para apontar as pessoas que estão caminhando para o inferno, a salvação em Cristo Jesus, a olhar para a cruz, a viver o Evangelho. Veja bem, a motivação do apóstolo Paulo não é usufruir da fé, mas é apontar a salvação. Aonde ele encontra, então, motivação para isso? Ele encontra no capítulo 1, que lemos para os irmãos, versículo 2, 12 e em diante. Ele vai encontrar quando ele olha para a sua prisão. Ele está preso e está sendo guardado. Veja bem, lembrando, o modelo de prisão era a prisão domiciliar. Mas sendo a prisão domiciliar, não é no modelo de hoje, uma tornozeleira, né? Um controle digital. Naquela época, era a guarda pretoriana, a tropa de elite do imperador, cuja função primeira era proteger o imperador, e obviamente quem ele destinasse, estava lá na frente da casa de Paulo, fazendo a segurança de Paulo. Na verdade, fazendo a vigia, para que ele não pudesse fugir, para que ele não pudesse sair da sua prisão. A guarda pretoriana estava lá. O apóstolo Paulo, então, encontra motivação quando ele entende que a sua prisão era o alvo, era o motivo para ele pregar o evangelho à guarda pretoriana. O texto nos informa no versículo 12, versículo 13, de maneiras que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Então o apóstolo está dizendo, eu vou encontrar motivação nesses momentos difíceis que eu estou vivendo, porque este lugar difícil que eu estou vivendo está me possibilitando de falar para alguém. Eu fico imaginando, irmãos, o apóstolo Paulo fazendo uma reflexão, como o evangelho chegaria a uma guarda pretoriana. Como a tropa de elite do imperador iria conhecer o evangelho. Como? Se ele não fosse preso, se ele não tivesse essa oportunidade. Mas não só isso, meus irmãos, está aí dizendo direitinho, a guarda pretoriana e todos os demais, ou seja, existiam soldados superiores, né, a eles, todos os demais que tinham relação com eles, ele está fazendo uma defesa, já tinha encaminhado a sua defesa, ou seja, todos aqueles que se envolveram na sua prisão, estavam ouvindo o evangelho de Jesus. Mas não só isso, meus irmãos, ele busca estímulo para anunciar o evangelho. Aí no versículo 14, quando ele vê que ele preso, limitado, estava sendo motivo para estimular irmãos a pregar o evangelho também. Ele diz no versículo 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, o apóstolo está aqui buscando motivação para viver aquele tempo difícil e anunciar o evangelho. Ele estava buscando alegria em viver aquele momento, porque ele estava vendo que ele preso estava motivando outros.
E veja bem uma distinção importante que eu precisava destacar aqui, irmãos. Não era só o líder que estava olhando para ele e dizendo assim: eu tenho essa possibilidade de pregar o evangelho, como se fosse ele, como se fosse eu, um líder. O apóstolo Paulo fala: eu como líder estou preso aqui, estou falando aqui, mas a igreja está sendo estimulada a falar onde? Aonde ela está, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus clientes, com seus funcionários. Ali é a oportunidade. Eles estavam sendo motivados para pregar o evangelho. E veja bem, a palavra aqui, desassombro, destemor, a palavra chama a atenção para um estímulo favorável da igreja. A palavra aqui, desassombro, por conta das dificuldades do enfrentamento de perseguições que já estavam presentes dos judeus contra os cristãos e na iminência de romanos contra os cristãos. Desassombro, destemor. A igreja estava estimulada a viver assim. O apóstolo Paulo estava vendo aquilo. Obviamente, a notícia de Epafrodito veio para clarear aquilo, né? Então ele estava se alegrando. Mas não só isso, meus irmãos. Versículo 15 dá conta de que outros líderes estavam também estimulados a pregar o evangelho. Ainda que com dificuldades, conforme ele narra, por porfia, por dificuldades ali. Eles não falam sobre a dúvida quanto à pregação do evangelho, a mensagem correta do evangelho, o método de pregar o evangelho, que é a proclamação, está bem claro aí no versículo 15, ou seja, anunciar o evangelho, proclamando o evangelho com o método correto, a mensagem correta, mas eles estavam com dificuldade, o apóstolo Paulo, de entender a motivação deles, porque a motivação deles era para prejudicar o apóstolo. A motivação estava errada. Eles estavam pregando por inveja, versículo 15, por porfia. Mas, mesmo assim, o apóstolo Paulo, o que tem eu a ver com isso, né? O que tem eu a ver com isso? O importante é que Cristo seja pregado. Ainda que o método seja certo, a mensagem seja certa, mas a motivação esteja errada, não me importa. O que me importa é que Cristo está sendo pregado. E eu vou encontrar motivação para passar por essa dificuldade. Prosseguindo, meus irmãos, então o apóstolo vai para uma segunda condição. Ele vai ver a realidade nua e crua do evangelho, que nós estamos vivendo também, mas ele já estava. A pregação que estava sendo pregada ali, a partir do versículo 16, começa essa narrativa. A pregação, a proclamação que estava sendo pregada ali, era uma proclamação pela motivação errada. O apóstolo Paulo quer dizer sobre a pregação do evangelho, que ela deve ser com desassombro. Versículo 14, que ela deve ser por amor. Versículo 16, e o apóstolo Paulo ainda vai completar, com ousadia, final do versículo 20, esta deve ser a motivação da pregação do evangelho, mas ali ele estava encontrando uma realidade nua e crua. O evangelho estava sendo pregado insinceramente, por discórdia, versículo 17, por porfia e por inveja, versículo 15, uma disputa tremenda que estava acontecendo no momento em que o apóstolo estava escrevendo esta carta. E talvez hoje, né, pastor Arildo, a gente tenha essa facilidade de entender como o evangelho cresce assim desta forma, por inveja, porfia, por dinheiro. As motivações mais variadas que nós encontramos aí, influência política, e vai por aí afora. Nós, meus irmãos, conforme o apóstolo Paulo, nós não devemos nos preocupar com isso. O importante é que Cristo está sendo pregado.
Nós devemos nos preocupar quando o crente quer usufruir da fé, e aí cria boate gospel, cria bloco de carnaval gospel, método totalmente atravessado. Mas quando Cristo é pregado verdadeiramente, nós podemos encontrar base bíblica para dizer que me importa, eu tenho que fazer o correto. O apóstolo Paulo diz que eles fazem por estes fins, invejas e outras coisas mais, mas eu faço por amor, eu faço com desassombro, eu faço com ousadia. Nós precisamos encontrar aqui nessa explicação do apóstolo Paulo, o que ele quer dizer é que, ainda que a pregação do evangelho seja desta forma pregada, não me interessa, mas o que ele quer dizer é que nós devemos fazer a mensagem correta, o método correto e a motivação correta. Numa live que eu estou transmitindo toda quinta-feira, eu discuti com um pastor lá de Tocantins. Ele disse assim: a motivação de pregar o evangelho tem sido distorcida nos nossos dias. E o apóstolo Paulo faz a gente acordar aqui. Ele falou sobre uma pessoa que pregava o evangelho, queria que o marido se convertesse. E a ideia era: meu marido se converter, é bom que ele larga a bebida, né? Ele vai fazer companhia a mim, eu vou à igreja, né, com meu marido, né? E vai ser tão bom a família toda na igreja, né? E aí então ele destacou essa preocupação da motivação da pregação do evangelho, a essência da pregação do evangelho. O que ele queria mostrar é que não é pregar o evangelho para que alguém seja um bom cidadão, um bom marido, um bom trabalhador, uma pessoa direita, para libertar das drogas, da bebida. Não se prega o evangelho com esta motivação. A motivação que o apóstolo Paulo ressalta aqui é que eles venham a conhecer o seu caminho, o caminho de perdição. Se prega o evangelho para salvar almas do inferno, para saquear o inferno e tirar de lá pessoas que estão indo e passar a eternidade sem Deus, no sofrimento eterno, no momento que já não tem mais condição de voltar atrás, a eternidade padecendo no tridente do pé de pano. Sim, e não tem retorno mais. O apóstolo Paulo faz duas coisas importantes aqui para a gente entender isto. Aqui no versículo 6 do capítulo 1, ele vai tratar de uma forma, ou seja, quando Cristo voltar. A expectativa que Jesus deixou para nós é que nós devemos trabalhar até que Cristo volte. Devemos pregar o evangelho, estar trabalhando até que Cristo volte, porque ele vem como um ladrão. E nós devemos trabalhar, pregar, anunciar o evangelho até que Cristo volte. Mas o apóstolo Paulo também ressalta um outro lado. Ele diz: morrer e estar com Cristo. Está aí. Se você olhar aí no versículo 23, o apóstolo Paulo está dizendo também isto. Ou seja, nós devemos pregar o evangelho até que a morte nos alcance e nós estaremos com Cristo. Ou seja, irmãos, a possibilidade que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui é: você tem que anunciar o evangelho, porque se Cristo vir e alguém não ouvir o evangelho, terá um julgamento sério, severo, do qual vai ouvir de Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas se Cristo não vir e a morte nos alcançar, o apóstolo Paulo também diz a mesma coisa. Estar com Cristo, morrer e estar com Cristo. E se morrer sem? Vai estar com quem? Eternamente com o diabo. A parábola que Jesus conta para nós é claríssima quando fala a respeito da perdição. Morrer sem Cristo
vai estar no inferno, no lago de fogo e enxofre, imediatamente. O sofrimento será espiritual na alma, é verdade, mas será o sofrimento imediato se morrer sem Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo ressalta esta motivação aqui. Precisamos pregar com a mensagem correta, precisamos pregar com a motivação correta, precisamos pregar com o método correto. Ele encontra prazer ainda nas suas prisões, enfrentando as suas dificuldades para pregar o Evangelho. Terceiro e último lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai ressaltar aqui que ele encontra motivação porque ele vê as perspectivas do futuro. Se você olhar aí a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo vai apontar então para essas dificuldades. Primeiro ele diz lá no versículo 21, o que ele pensa. Para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, para ele, esse momento que ele está passando de prisão, ser condenado à morte ou não, para ele não interessava muito, porque viver é estar com Cristo. Viver é com Cristo, e em outras palavras viver é Cristo e morrer é lucro. Segunda coisa importante que aponta para o futuro é que ele estava enfrentando uma situação difícil, porque na mente dele, que estava aquela iminência de morte, e eu fui acompanhar o presbítero Jadir no pronto-socorro, quando ele foi internado, passou a semana toda tratando Covid, e uma fala que ele deu, pequena para mim, me fez entender isso aqui. Ele diz assim: pastor, pode ir, está tranquilo, se piorar, se melhorar, está tranquilo. O que ele queria dizer é, morrer é lucro, viver é Cristo. A importância na nossa vida, quando se trata de uma perspectiva futura, tem esse aspecto. Você está vivendo Cristo, você está amando a Cristo, você está pregando a Cristo, então o viver é Cristo, e o morrer para você é lucro. As perspectivas do futuro levavam o apóstolo Paulo a entusiasmar-se com a pregação do Evangelho, e a dizer àqueles irmãos para se entusiasmar com isto, com a essência do Evangelho. Mas não só isso, irmãos. A pregação do apóstolo Paulo, quando chega aqui nesse texto, ele vai apontar para uma diferença muito grande e importante para nós. É a essência da vida cristã. Por que o apóstolo Paulo foi salvo? Ele faz essa reflexão aqui de outra forma. No outro texto ele fala especificamente, mas aqui ele faz de outra forma. Por que eu fui salvo? Nós tendemos a cometer um grande erro, maiormente aqueles que são crentes há muito tempo na igreja. Deixa eu perguntar, pastor, o senhor nasceu na igreja, pastor? Nasceu na igreja presbiteriana? Barra São Francisco. Tem mais alguém que nasceu na igreja presbiteriana aqui? Levanta a mão. Pois é. Nós, irmãos, eu com vocês, corremos esse risco dessa enfermidade terrível na nossa vida. Sabe qual é ela? Perder a essência pela qual nós fomos chamados. O apóstolo Paulo ressalta isso aqui. Ele faz uma reflexão dizendo assim: por que eu fui chamado? Eu fui chamado para usufruir da minha fé, para ter prazer de ser crente em Jesus, para sentar num banco de uma igreja e sair daqui edificado com os louvores, para participar de congressos e sair edificados com a experiência espiritual daquele congresso, para experimentar uma vida no lar, com cultos domésticos, vida inspirativa. Será que Deus te salvou para você ser um profissional mais objetivo no seu foco, mais próspero no seu foco,
Será que Deus te chamou para você usufruir da fé? Não. O apóstolo Paulo ressalta aqui, irmãos, nesse texto, que o pensamento dele é outro. Veja bem o versículo 24. Mas por vossa causa. Veja bem, o apóstolo Paulo já não está pensando nele. Ele está pensando pela vossa causa. E ainda o versículo 20 no finalzinho, não serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, pela vida, quer pela morte. Então o apóstolo Paulo está focado no outro, na igreja. Segundo, em Cristo. Cristo cresça e eu diminua. O apóstolo Paulo vai ressaltar que o crente não é salvo para usufruir da sua fé, mas sim para olhar para outro, seja o próximo, seja Cristo. Ele está pensando ainda, versículo 25, no progresso do vosso gozo na fé. Portanto, meus irmãos, este pensamento do apóstolo Paulo aqui é tão claro a respeito disso. Ele usa essa palavra progresso aqui. Essa palavra progresso seria mais ou menos hoje, talvez lá no interior onde Eliseu nasceu, mata. Para entrar na mata, não tem que fazer uma picadinha, cortar um cipózinho, um negocinho para entrar na mata? Pois é quem está fazendo esta picada para entrar numa mata virgem. É usada esta palavra, progresso do Evangelho. Ele está pensando assim: eu vou fazer essa picada aqui, eu vou promover essa picada aqui, para que outros possam passar. A ocupação, então, do apóstolo Paulo, para nós, aqui, é excepcional. Tira de nós, então, a ideia de que somos crentes para entregar o nosso dízimo, para sentar na igreja, para cantar no louvor, para isso, para aquilo. Não. O apóstolo Paulo diz a essência do Evangelho. Logicamente, meus irmãos, a essência do Evangelho a gente vê na palavra de Jesus, quando ele fala assim, vocês vão glorificar o Pai quando produzirem muito fruto. A palavra de Jesus é simples, quando ele fala assim, ide e pregai o Evangelho. O apóstolo Paulo então clareia para a gente de outra forma isso aqui. Olha o outro, nas suas dificuldades, nas suas limitações, aonde encontrar motivação, pensa nisto, é o outro, o próximo. Olha para Cristo. Cristo vai ser glorificado quando você produzir frutos. E produzir frutos é encaminhar um pecador para o céu, tirá-lo do seu destino eterno, o inferno, e colocar no caminho de Deus. Portanto, meus irmãos, o que ele busca é a glória de Deus. Para concluir, eu vou só retornar no versículo 20. Nós não podemos sofrer desta doença, deixar essa doença nos levar. Nós precisamos manter o foco. Versículo 20 e 21, completa lá assim. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, a ardente expectativa e esperança do apóstolo Paulo, né? De que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia. Veja bem, em nada serei envergonhado. Não será envergonhado ele aqui, no sentido de ele, olhando o vexame de si. Envergonhado na pregação do Evangelho, na representatividade que ele tinha do Evangelho. Serei envergonhado no sentido de a mensagem dele pregada seja envergonhada. Antes, olha a confirmação antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida,
quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu queria ressaltar aqui para a gente concluir, o que você pensa da sua fé? Algumas coisas nós aprendemos e podemos aplicar, não é isso? Nós estamos passando momentos difíceis e precisamos de motivação para enfrentar. Bom, tira a motivação da onde você? Primeiro, não pense em se manter vivo. Não pense em se manter saudável. Isso você faz, estou vendo todos aqui de máscaras, vocês com certeza usam álcool, com certeza estão lavando as mãos, com certeza estão se prevenindo para se manterem vivos e saudáveis. Mas vá além disto. Além, o apóstolo Paulo aponta para ir além mesmo, vá além disto. Além disto, veja aonde Deus te pôs. Veja as suas dificuldades, as suas limitações, com a visão do apóstolo Paulo. Hoje você não está preso por conta de uma acusação, você está preso por conta de outra coisa. Você tem meios de chegar até alguém, meios pela internet, meios pelas mídias sociais, meios pela sua vizinhança, meios por aqueles que você está tendo contato, de alguma forma. Você pode buscar motivação para isto. Olhe para o outro, olhe para o reino, olhe para Cristo. Segunda coisa importante, prega o evangelho com a motivação correta. Prega o evangelho pensando assim, aquela alma, se eu não falar de Cristo para ela, ela está condenada a passar uma eternidade num sofrimento eterno. Se eu não falar para ela, ela pode morrer, Cristo pode voltar, e a sua condenação será certa. Olhe para seu marido que ainda não é crente, olhe para o seu filho que ainda não é crente, e tenha esse pensamento. Não queira transformá-lo num bom marido, numa boa esposa, num bom filho. Pense em livrá-lo de uma eternidade com Cristo. A motivação é esta. Por último, meus irmãos, vamos aprender a lição preciosa que o apóstolo Paulo está trazendo para nós. Vamos pensar na perspectiva de longo prazo. Vamos olhar para frente. É preciso que nós tenhamos essa condição de não sofrer da enfermidade que nós mais sofremos, acostumarmos com o sagrado. Não deixe essa miopia terrível entrar na sua vida. Você foi salvo, irmão, para apontar o caminho a outro. Eu publiquei uma frase recentemente, acho que foi no Instagram, dizendo assim: você é imortal, até que você encontre o seu objetivo de apontar alguém, Jesus. Você é imortal, até que você aponte. Por quê? Porque é o motivo da nossa salvação. O apóstolo Paulo deixa claro para nós nessa manhã. Você não foi salvo simplesmente para ser salvo. Você é precioso, sim. Você é amado, sim. Você é querido, sim. Você foi eleito, sim, desde antes da fundação do mundo. Tudo isso é importante, mas esse não era o alvo de Deus. Se o fosse, você não estaria aqui. Você já teria sido levado, porque o objetivo de Deus já tinha sido cumprido, salvar a sua alma. Mas você tem uma agenda. O apóstolo Paulo deixa claro para nós, né? Não, eu tenho uma agenda aqui, eu prefiro ficar aqui com vocês, porque eu tenho uma agenda com vocês. Nós temos uma agenda aqui, irmãos, apontar Jesus ao pecador, apontar, alertar o pecador da sua morte eterna certa. Que Deus possa nos abençoar assim, amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu vou pedir que a gente... Você tem microfone aí? Não? Pega lá o microfone. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe.
neste momento, que esta palavra possa calar no nosso coração com bastante clareza e objetividade. Pastor Arildo vai fazer essa oração. Graças te damos, Senhor, por este momento, onde o Senhor nos agraciou com a tua palavra lida e falada aos nossos corações através do teu servo, Deus. Somos gratos porque fomos vítimas, sim, da pregação da tua palavra, Deus. Fomos alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia, Deus. Através dos apóstolos, através dos heróis da fé, que chegaram até nós a tua palavra, Deus. E agora estamos aqui num tempo presente, crucial na história da humanidade. E nós estamos, Deus, com essa incumbência tão oportuna e tão especial de dar continuidade à tua palavra, Deus. Nós pedimos a tua ajuda, Senhor. Nós somos carentes da tua intervenção em nossos corações para que esta visão, Deus, não se finda, não fique turbada, Deus, mas pelo contrário, que ela seja clara em nosso coração desta missão tão nobre, tão especial, que é ter, Deus, o Evangelho no coração e falar deste Evangelho a todas as pessoas. Retira de nós qualquer vaidade humana, retira de nós qualquer medo, qualquer temor, retira de nós qualquer situação que possa impedir, Deus, que sejamos verdadeiramente instrumentos do Senhor para anunciar as boas novas de salvação aos perdidos. Senhor, a tua palavra revela para nós, revelou nesta manhã, que o teu servo, apóstolo Paulo, ainda preso em cadeias, era um instrumento de libertação daqueles que estavam cativos pelo pecado, destinado à morte, ao inferno. Mas ele ali, Deus, ministrava a tua palavra, resgatando vida, plantando igreja, levando a tua palavra às nações e às pessoas, sendo um instrumento vivo da pregação, Deus. Ô Senhor, que sejamos assim também no tempo presente, onde estamos percebendo que muitos estão cambaleando para a morte, que muitos, Deus, não têm ouvido e prestar atenção na tua palavra, que sejamos nós incansáveis nesta missão, Deus. Deus, olha para nós e tenha misericórdia de nós, e nos ajude a fazer a tua vontade, levar as boas novas de salvação a todos que carecem de ti. Deus, é que esta igreja, a Igreja Presbiteriana da Glória, e as suas congregações, Deus, tenha este ministério na mente e no coração, que as nossas igrejas sejam verdadeiramente agência do céu aqui na terra, promovendo a salvação em Cristo Jesus, em todo tempo, em todo momento. Então, Deus, desperta o teu povo, levanta o teu povo, que sejamos nós exemplo da pregação nesta região, Senhor Deus, na grande Vila Velha e em todos os cantos que o Senhor tem nos colocado. Então, Deus, levanta a tua igreja, desperta a tua igreja, traz de volta, Deus, aqueles que saíram. Deus, mande obreiro para esta seara, Deus. A nossa oração é de extrema urgência e o Senhor sabe disso, que precisamos de obreiro nessa localidade, Deus. Então abençoa, Deus, esta igreja, mas somos gratos pelo que ela já fez e pela fé pelo que ela vai fazer. Então fica conosco, perdoa os nossos pecados e nos ajude, em nome de Jesus, amém.